Quando você está no seu celular, no seu computador, e você vai acessar a Redação Paraná, a primeira coisa que você vai fazer vai ser abrir uma guia. Nessa nova guia, você digita Redação Paraná. Não precisa cuidar com todos os detalhes de escrita correta, porque ele vai aparecer do mesmo jeito. Quando aparece, ele aparece a primeira opção. Lá está escrito redação.pr.gov.br e significa que então que está no Redação Paraná e é justamente o mesmo final do e-mail de vocês, @escola, tá? E neste caso é para redação. Então aqui você tem certeza que você está no lugar certo. Clicando aqui, você vai para a redação. Se você não estiver logado, ele vai pedir para você logar. Para você vai aparecer de modo diferente. Agora, eu vou pedir para que o Arthur exiba a tela do computador dele e, primeiramente, só exiba a tela para que eu possa ir orientando como é que você faz para chegar lá e onde eu quero que você vá para que todos possam ver. Pode apresentar a sua tela. Agora eu vou pedir para ele abrir usando uma nova guia, lá naquele mais. Veja, é isso que você tem que entender. Quando você está em casa no seu computador, você tem que pegar e digitar, buscar a Redação Paraná, tá? Neste caso, ele já está logado, porque ele já fez o login utilizando a Redação Paraná, como a gente já ensinou, certo? Então, ali está o nome dele, utilizando o @escola. Só posiciona o cursor em cima do A para a gente ver. Sem clicar. Olha ali, ó. arthur@escola.pr.gov.br. É isso que você tem que estar sempre prestando atenção. Se você está logado com o seu @escola para você usar esses ambientes. Se não estiver, não vai dar certo. Nem redação, nem leitura, nem qualquer outra atividade da escola que você precisar fazer. Então, sempre tem que estar atento se está utilizando o @escola. Agora, que ele sabe que ele está utilizando, ele vai clicar, por exemplo, ali na busca e vai digitar Redação Paraná. Já apareceu, olha ali, ó. Clicou, pode clicar. Ele vai acessar, vai pedir confirmação, ele clica no botão entrar com o Google. Ele vai confirmar que é ele que está ali. Neste caso, como o computador é dele, não vai exigir senha, vai entrar direto. E aqui é o ponto que eu queria demonstrar. Neste momento, está aparecendo aqui. Todos vocês, toda vez que chegar na Redação Paraná, a primeira coisa que vai aparecer para vocês é escrito lá em cima, pendentes. Apareceu pendentes, significa que, se estiver escrito ali embaixo, redações em atraso, significa que você tem alguma coisa que você ainda não completou, que você não realizou. Abaixo disso está escrito, olha ali, ó, viu? Abaixo disso está escrito aguardando correção. Observem que ali embaixo está escrito nenhum registro encontrado. Ou seja, não tem nenhuma redação aguardando correção do professor. Todas aquelas que você entregou já foram corrigidas e tem uma redação que você não concluiu, que está lá em cima, que está pendente ainda, que está em atraso, tá? Para você ver as redações lá embaixo, aquelas que já foram concluídas, clique em qualquer uma delas. Ele clicou naquela dali. Essa redação que ele clicou, ele quer ver qual foi a nota que o professor deu e se o professor deixou algum comentário para ele. Onde é que ele vê isso? Desce lá embaixo, ó, tá ali as notas, pode descer. E dali, ó, histórico de correções. Concluída. O professor deixou alguma mensagem? Clica ali. Concluída, ó, realizado o mês. Clica nesse 100 aí. Ele escreveu alguma coisa? Devolutivo do professor. Não, não tem nada escrito. Tem alguma coisa escrita aí? Nada. Então não tem nada escrito. O professor não escreveu nada, nenhuma correção para ele sobre esta redação. Certo? É isso que eu queria demonstrar agora. Volta lá. No topo. Isso. Agora clica na redação e atrás. Vamos ver como é que está a sua redação. Clica lá.
Olha aqui, ele está aqui a redação dele, desce mais um pouco. Aqui está na correção online 8 dias que ele fez. Olha aqui, esse é o ponto que eu queria destacar. O professor, ele mandou para o professor, tá? E olha o que está escrito, ó. Devolvida para a reescrita, realizada às 6 horas. Faz 6 horas que eu entrei na redação dele e devolvi para a escrita. Ó, em cada uma dessas partes que estão aqui escritas, aparecem as informações. O que é que ele tem que arrumar no texto, certo? Todos vocês vai aparecer a mesma coisa quando eu devolver a redação para você arrumar. No caso dele, ó, está ali escrito, professor Vanderlei. Ó, agora não clica mais em nada, Arthur. Para o cursor. Isso, para o cursor, deixa ele paradinho aí um pouquinho. E aí o pessoal vai acompanhando conforme eu vou lendo aqui e vou mostrando. Então aqui agora, o que a gente consegue ver? Professor Vanderlei Ismarra de Oliveira, devolutiva do professor, abaixo a correção neste formato. Estou explicando para você como é que vai ser o formato da correção. Olha lá, o que você escreveu no texto vai aparecer naquela parte. E aí o X versus a minha sugestão de correção que pode aceitar ou não. Ou seja, mais embaixo você encontra a inveja até que foi boa versus a inveja até que foi boa. Daí, olha ali o que você vê. Na primeira parte, é o que o Arthur escreveu. É o que o aluno escreveu. Na parte de baixo, é o que o professor escreveu, corrigindo o que ele fez. Detalhe, essa parte é o título. Aqui eu estou dizendo que no título ele tem que colocar as letras maiúsculas. Ali, ó, em algumas palavras. Então ele vai ter que ir lá, na hora de corrigir a redação, ver isso que eu estou pedindo, ir lá e corrigir. Outra informação. O texto dele, observem, era uma vez, e termina lá, foi boa. Todo esse texto está num parágrafo só. Mas esse texto, ele tem mais de um parágrafo. Por quê? Ele conta informações diferentes. Então, abaixo disso, ó, do texto dele, conforme ele mandou, tem um outro X, e logo em seguida, o mesmo texto dele, só que organizado em parágrafos. Desce um pouquinho a mãozinha ali para que possam ver bem. Isso. Olha lá. Era uma vez, está num parágrafo. Chamavam ele, está no outro parágrafo. Um certo momento, está no outro parágrafo, e assim por diante. O último parágrafo é a escrita que esses alunos estudavam, a escola que esses alunos estudavam. É o último parágrafo. Esse é o gênero textual que ele não coloca o nome dele. Em que tipo de gênero textual, qual o gênero textual que ele coloca o nome dele? Quando o gênero textual é carta, por exemplo. Carta pessoal. Aí precisa ter o nome. Este caso é um conto. Não precisa ter o nome. Para quem está fazendo dissertação argumentativa, não precisa colocar o nome. Quem está fazendo artigo de opinião, também não precisa colocar o nome. Não tem que colocar o nome. Nessa proposta aqui, colocar o nome é um erro. Então, desce lá agora. E eu estou pedindo exatamente isso. Apague o nome. Não deve colocar nome num texto assim. Em textos assim. E aí, essa parte aqui ele não pode mudar. Tem coisas aqui que ele pode aceitar ou não aceitar. Tem coisas aqui que você, aluno, você, aluna, pode aceitar, pode não aceitar da minha correção. Tá? E fazer a sua correção. De qualquer forma, você tem que fazer essa correção. Portanto, agora eu vou informar aqui para o Arthur, especificamente como se eu estivesse em sala com ele. Então, Arthur, na hora que você estiver corrigindo o seu texto, vamos mostrar para você. Vou usar aqui agora o texto dele. Como se fosse corrigir. Eu não vou conseguir pedir para ele fazer essa correção agora, porque se eu pedir para ele fazer essa reescrita do texto, vai demorar muito. Então, quando você for escrever, arrumar o seu texto, Arthur, você vai conseguir chegar lá na onde fica escrito, não está escrito pele, coloca ponto e dá enter para mudar para outra linha. Quando chegar lá em muitas coisas, pressiona enter, coloca ponto, pressiona enter para mudar para outra linha. Toda vez que você muda para outra linha, letra maiúscula, porque é nova frase, novo parágrafo. Aí, você vai colocar essa frase tudo num parágrafo só. Quando chegar em era bonita, vai colocar outro ponto e vai mudar para outra linha.
Compreendeu isso, Arthur? Ótimo. Obrigado pela sua colaboração. A Caroline está exibindo a tela para nós. Já apareceu. Ela selecionou. Primeira opção. Já está escrito ali, ó, redaçãoparaná.pr.gov.br. Aguardar carregar. Isso é normal acontecer. Quando você está utilizando, aqui está informando que ela está entrando num ambiente inseguro e tal, que é arriscado. É porque o celular não está reconhecendo ou está com problema na conexão. Ó, ela foi no caminho errado. Volta. Ó, agora deu certo, não deu nenhum problema. Por que que aconteceu isso, gente? Provavelmente, no primeiro momento que ela acessou, ou o celular dela não suportou, tá? Não, a memória não aguentou, ou deu uma falha na internet. E aí, por isso que no primeiro momento ela não conseguiu acessar. Não mexe a tela por enquanto, tá? Toda vez que você acessar alguma coisa, primeiramente, leia o que está escrito, tá? Principalmente no celular, todos vocês. Leia as informações que estão ali. Veja que no celular e no computador é a mesma coisa. O Arthur agora está vendo como é que aparece no celular, mas provavelmente ele já sabe, já viu isso também, tá? Neste caso, olha só, no primeiro caso, o Arthur mostrou que em pendentes, não mexe na tela, senão a gente se atrapalha. O Arthur mostrou que onde está escrito pendentes, estava escrito que tinha uma redação em atraso. Por que no caso dele tinha atraso? Porque eu mandei para ele reescrever a redação e arrumar e devolver para mim, enviar de novo. Neste caso aqui, a Caroline não tem nenhuma redação pendente. Como é que eu sei disso? Primeira coisa que eu tenho que ler quando eu chego aqui, pendentes. Daí, olha lá embaixo. Não há redações pendentes. Ou seja, ela não tem nenhuma redação para fazer. Todas que tinham sido solicitadas, ela já fez. Abaixo disso, aguardando correção. Posiciona, vai ali, ó, clica ali, posiciona, aguardando correção. Ó, aguardando correção, não tem nada, tá ali, ó, nenhum registro encontrado. Por quê? Ela também não tem, todas as redações que ela enviou, o professor já corrigiu. Agora, olha só, lá embaixo tem as outras redações. A última redação, eu quero que ela mostre pra gente. Qual foi a última redação que ela fez? A última redação, tá aqui as notas, pode descer. E lá embaixo, ó, devolutiva do professor. Olha lá, não há comentários a serem exibidos. Então a Caroline sabe que nessa nota dela aqui, o professor não fez nenhum comentário. Ana Lívia está apresentando para nós a tela do celular dela, e aqui ela já está exibindo para nós. Nós já vimos demonstrado pela colega Caroline como é que a gente faz para acessar. Neste caso, ela está mostrando, ó, não movimenta, vamos com calma, vamos por partes, para que todo mundo possa ver e ter clareza. Redação Paraná. Ali nas três barrinhas, o que você tem? O que você encontra? Clica lá. Ó, não clique em nada, só para o pessoal ver. Aparece o nome, aparece voltar ao início, ver as instruções, treinar redação, informações e sair. Pode voltar na página principal, clicar na página principal, ou clicar nas três barrinhas de volta. Isso. Então, clicou nas três barrinhas de volta, ela recolhe e você continua na página da redação. Observe também que aqui não há redações pendentes. O professor ainda não corrigiu, não devolveu para ela. Quando o professor devolver, então ela vai ver aqui para poder verificar quais são as coisas que ela precisa consertar. Por que eu estou mostrando isso? Para que vocês não fiquem dependendo somente do laboratório para desenvolver a correção da redação. Até porque essa correção aqui, essa redação aqui, ela já teria vencido o prazo dela. A gente está abrindo, esticando o prazo para que vocês tenham tempo de corrigir, devolver e, no caso, participar de um programa
de um concurso de redações. Tá? Neste caso, é um caso de redação original, que ela fez a redação dela. Não copiou de ninguém, não fez outra redação. É a redação dela mesmo. E daí, por isso, ela poderá participar. Compartilhando a tela com a gente, Eduardo Alípio. Ele chegou na parte de redações, está ali em Redação Paraná, que é o que nos interessa agora. Também está aguardando correção do professor. Certo? Então, assim que o professor conseguir corrigir e devolver, ele vai ver ali a correção. Eu vou pegar a redação dele para a gente poder analisar. Então, para todos vocês, eu coloco aqui, ó, solicitar reescrita. Quando eu clico em solicitar reescrita, colo aquela informação que eu passei para vocês. Ó, abaixo, a correção neste formato. Tá? Ó, eu vou até arrumar esse texto. A correção vai estar neste formato. O que você escreveu aparece primeiro. O X é para mostrar a diferença. A minha correção aqui é logo abaixo. Então, aqui está o que você vai estar o que você escreveu. Aqui um X para mostrar que é diferente e que aqui é a correção do professor, tá? A minha sugestão de correção que você pode aceitar ou não aceitar, ou seja, o que significa isso? Você vai, se você concorda com a minha correção, você vai lá no seu texto e vai corrigir colocando o que eu escrevi aqui. Se você não concorda, você vai fazer do seu jeito uma outra correção para que melhore o texto e não fique com erros. Então, arrumado, ó. Aqui o que ele escreveu, que ficou inadequado, e aqui o que ele tem que arrumar. Só para eu perguntar e para ter certeza. Eduardo, você está conseguindo acompanhar? Está entendendo? Escreve no chat para mim. Os outros estão conseguindo entender como é que funciona também para fazer a correção? Ótimo. Vou fazer toda a correção de todo esse parágrafo de uma vez só. Então, vou colocar aqui o parágrafo. Olha lá. E agora, vou colocar a correção. O de cima é o dele. O de baixo é o meu. Em vez de eu separar, deixar na mesma linha aqui, ó, não vou fazer isso. Vou apagar, vou colocar Enter. Por quê? Porque ele termina aqui a informação sobre a Carla e vai dizer aqui, ó, cortar árvores, depois queimar, matar animais. É uma outra informação. Então tem que estar num outro parágrafo. É uma outra ideia. Então aqui, vou só arrumar o que ficou errado de novo. E vou reler, para ver se ficou certo agora. Ó, a palavra mínimo tem que ter acento. Ó. De novo. Entendeu o que eu quero dizer para vocês? Eles acharam que era uma pessoa de confiança e não deu muito certo. Os moradores do sítio não tiveram culpa. Acharam, de novo, ó, a palavra acharam está escrito duas vezes. Num texto como esse, que é um artigo de opinião, não deve acontecer isso. Tá? Eles acharam, acharam de novo. Eu posso trocar o acharam por pensaram. Neste caso aqui, ó. Pensaram que a pessoa, ó, pensaram que a pessoa tinha bom coração, mas a Carla não tinha o mínimo de consciência, vírgula, o mínimo de amor no coração. Concluir o seu texto colocando aqui, tá, um final para ele, depois que você fizer essas arrumações. Entendeu, Eduardo? Certo. Continuando, eu vou devolver agora para o Eduardo. Ó, solicitar reescrita. Concluir. Agora eu vou pedir para o Eduardo abrir lá no celular dele para ver como é que aparece para ele. Aguardando, entregue a 2 minutos. Clica ali. Olha como é que apareceu. É isso que eu queria mostrar para todos vocês. Assim apareceu para o Arthur quando ele mostrou no computador. Agora, o Eduardo está mostrando como é que apareceu para ele a correção online que eu fiz. E eu mandei para ele de volta. Ó. Aparece como se fosse redação em atraso. Redação pendente. Por quê? Porque ele vai ter que refazer. Ele vai ter que arrumar. Clica nela. Vai lá nas correções. Bem lá embaixo. Olha ali. Histórico de correções. Realizado há poucos segundos. Correção online. Realizado há poucos segundos. Clica ali. Ó, há 1 minuto.
Ah, não. Ó, esse é o problema, ó. Tudo que você fez, tudo que você mexeu depois que eu entreguei já alterou. Olha um pouco abaixo disso, ó. Devolvida para reescrita. Realizada 2 minutos. É isso que você tem que prestar atenção, ó. Tá vendo? Na hora que você entra, não vai clicando já na primeira coisa. Se você entra para corrigir online, você vai errado. Você tem que vir aqui primeiro, ó, e ver quais são as correções que você tem que arrumar. Clica ali agora. Devolvido. Olha ali, ó. Tá? Tudo aquilo que eu corrigi está ali para você. O que é que você tem que arrumar? Detalhe, pelo celular é mais difícil, tá? Mas você também pode arrumar pelo celular. É mais complicado. Por exemplo, se você fosse arrumar agora pelo celular, certamente você teria problema de você acompanhar o que eu escrevi aqui. O mais certo, sabe o que seria você fazer, Eduardo? Pegar esse texto que eu arrumei, todas as partes que eu arrumei, colocar no seu caderno e daí passar para lá. Isso seria o mais certo. Pelo computador é mais fácil, porque você está vendo uma tela e vai fazendo a outra, tá? No celular é mais difícil. Dá para fazer também, mas é mais complicadinho. Clica lá em corrigir online, por exemplo. Ó, aí desce lá embaixo, ó lá. Lá onde você vai corrigir. Aqui está a parte da correção. Mas não vai mais. Não é mais. Não tem mais nada para baixo. Então, tá vendo aquelas correções que eu falei? Não aparece mais para você. Ou seja, como você não desce mais a partir disso, fica mais complicado pelo celular você fazer uma correção. Olha lá, ó. Cadê a correção do professor? Não está aparecendo para você. Você não consegue chegar lá. Por algum motivo, pelo celular, ele não permite você chegar. Certo? Volta na redação. Aí aqui, volta, desce agora. Desce. Aqui, ó. Aqui está a sua redação. Você teria que arrumar de acordo com aquilo que eu passei para você. Só que você teria que ter agora a correção no seu caderno, porque ele aqui está do jeito que você mandou para mim. Ó, e daí para corrigir, seria você vir e arrumar cada um dos itens que eu falei para você. Entendeu? Basicamente isso. Você precisa ficar olhando aquilo que eu corrigi para você arrumar? Não. Você pode ir arrumando por conta própria aqui também. Agora, se você preferir, coloque o texto no seu caderno e vá arrumando aqui. Arthur, mostra para nós a sua redação corrigida antes de enviar. Ele vai mostrar. Muito obrigado, Arthur. Parabéns pela sua rapidez e a sua organização para fazer isso aqui e mostrar para a gente. Ok. Pro Eduardo, que talvez não tivesse visto como é que ele mostra, desce lá embaixo, Eduardo, e mostra onde é que tá as minhas correções. Olha ali, ó. Tudo que eu corrigi semelhante ao do Eduardo, tá? Clica lá na devolvida pré-escrita. Volta, não, volta. Lá embaixo, lá embaixo. Não sai de lá, continua lá embaixo. Onde está aparecendo ali? Isso. Ó, as correções que eu enviei e ele já fez as correções. Agora vai no seu texto. Ó, ele corrigiu. Agora ele vai clicar em enviar. Enviar redação. Ó, então tem que salvar, enviar redação. Pronto. E agora eu vou corrigir. Obrigado pela colaboração de vocês.